Quando eu contava 12 anos de idade, eu recebi um telegrama. Minha mãe estava comigo e eu sabia ler. Ela não o sabia. Então ela pediu para que eu abrisse e lesse. E na linguagem telegráfica vinha: Nair Franco suicidou-se. Venha alguém da família. Ela morava em Ilhéus. Era casada com cacauicultor. Então eu li aquilo e fiquei aturdido. Estamos no ano de 1979. Minha mãe possuía 2 olhos verdes, como 2 esmeraldas. Ela encostou-se à parede, levou a mão à cabeça e disse: Meu filho, Nair suicidou-se. E eu nunca vi um gesto estoico, porque ela não derramou uma lágrima também. Nunca mais sorriu. Católicos, como todos éramos, embora eu visse os espíritos sem saber. Daí a 2 dias ela foi à igreja matriz e pediu ao sacerdote de entrão para poder celebrar uma missa chamada de 7º dia, porque na tradição católica tem a missa de corpo presente, a de 7º dia, a de 30º dia, e as almas são libertadas dos seus pecados. O padre, um homem generoso e bom, já era monsenhor, perguntou-lhe: eu estava presente, de que morreu sua filha? Ela disse: suicidou-se. Ele se transfigurou, empalideceu e, tomado de cólera, ele disse: Dona Ana, ela está no inferno. Para os suicidas não há salvação. A senhora perdeu uma filha para Satanás. Então minha mãe, que era muito modesta, foi tomada desse amor felino e, diante de um sacerdote respeitado, nós que éramos pobres, ela disse: Padre, que Deus é este? Condenar minha filha porque ela se matou e mandar o filho dele nos dizer que necessitamos perdoar a todos os pecados. Ele, que não perdoa a um pecado, minha filha não fez por mal. Posso dizer ao Senhor que quem suicida não está na razão. Eu não podia entender. Mais tarde, a psiquiatria vem dizer exatamente isto. Aquele indivíduo que é levado ao suicídio, não raro ou quase todos, trazem dentro de si, no mapa cromossômico, essa tendência que a psiquiatria não explica, só a reencarnação. E que naquele momento a pessoa não está com a identidade real. Então ela voltou-se e ele falou-lhe: a senhora blasfema. E com prazer, nunca mais eu voltarei à igreja. Eu fiquei escandalizado. Aquela mulher de 1,62 m, pequenina, pegou minha mão e disse: vamos, meu filho, aqui não é lugar para nós. Por amor à filha, eu me lembro de um poema de Godoy, o julgamento divino, a filha imensa. De um lado, Satanás, o anjo com a balança, do outro lado, Deus. E cada alma que vem é pesada. Se vai para o lado mal, Satanás leva para o inferno. Se vai para o lado bom, é conduzido ao céu. Vem uma mulher abraçando o filho em desespero que chora. E ela, então, é pesada. E na condição de um anjo, Deus lhe diz: filha, fica comigo no paraíso. E vem o rapaz. Quando ele senta na balança, as suas culpas são de tal natureza que a balança desce no lado infernal. Satanás o lula de felicidade e Deus decreta a ida para o inferno. A mãe diz: Senhor, ele é meu filho, ele não pode ir para o inferno, ele não tem ideia do que fez, Senhor. Tem. Eu mandei o meu filho
ensinar retidão. Mas, Senhor, ele não se equivocou por mal. Eu vos peço misericórdia. Não há misericórdia para o criminoso, para esse delito do desrespeito à minha divindade. A mulher disse, mas, Senhor, deixa pelo menos que ele fique no lugar em que as minhas lágrimas diminuam as labaredas que irão arder sem o destruir. Não. Ele vai para o inferno. Então, diante de todos os arcanjos e do julgamento final, aquela mulher volta-se para Deus e diz, renego o teu céu. O céu que não tem lugar para o perdão, nem para a misericórdia. E abraçando o filho, diz, vou para o inferno para diminuir as dores do meu filho. E segundo Godoy Paiva, desceu para as gendas infernais. Minha mãe, modesta, em outras palavras, disse isto. Quando chegamos em casa, eu lhe falei, mãe, eu sou da Cruzada Eucarística, então eu também não vou mais à igreja. Vai, você vai. O problema é meu e de Deus. Passaram-se muitos anos. Tornei-me espírita. Minha mãezinha também. Viemos a saber o motivo do suicídio de minha irmã. Que motivo banal. Ela se veio comunicar. E então, o seu sofrimento inenarrável. Eu terminei por contar tudo à minha mãe. E ela me disse, meu filho, o Deus espírita perdoa. Eu disse, não, mãe, não tem Deus espírita, nem católico tem. Deus. As paixões são humanas. Ele perdoa. Perdoa, mãe. Nair está do inferno? Não, mãe. Ela sofre dores infernais, mas ela está redimindo-se. Ela pegou minhas duas mãos. Ó, meu filho, eu te dei a vida do corpo. Devolve a vida da minha alma. Ensina-me a amar esse Deus. Tudo isto porque eu passei a ver minha irmã. E quando eu completei 18 anos e vim morar na cidade de Salvador, consegui empregar-me em uma firma de seguros privados chamada Sátima, Sul-América Terrestre, Marítimos e Acidentes. Estávamos no mês de agosto. No dia 5 de agosto de 1945, o Japão estava sob o estigma das bombas atômicas. Nesse dia que marcou a minha vida, eu fui chamado pelo gerente e ele me disse, estamos na paz da Europa. Estamos reconstruindo o mundo europeu e desejo, com muita dor, dispensar você. Eu tinha 13 dias que trabalhava. Era o meu futuro, a minha vida de menino do interior. Eu fiquei calado. As empresas estão sendo devolvidas às suas origens. Algumas companhias italianas que o governo tomou conta e outras. Então, nós estamos diminuindo o número de empregados e você é o mais recente. Passe no caixa e receba os dias que trabalhou. Eu agradeci. Nunca me esqueci deste homem, Dr. Palmério Silva. Agradeci-lhe, porque ele me deu a notícia com tristeza. Desci e escrevi uma carta a meus pais. A vida para mim não tem sentido. Na minha primeira tentativa, eu perco o emprego. É uma vergonha, uma humilhação. Não voltarei para casa. Eu vou suicidar-me. Por isso, perdoe-me. Abençoe-me, minha mãe. Naquele tempo,
aqui em Salvador, as pessoas atiravam-se do elevador Lacerda. Eu coloquei a carta presa por um clipe no bolso do paletó superior, o bolso. Subi o elevador 90 metros. Quando se abriu a porta, o abismo estava a 6 passos do elevador e da parede. Eu olhei o mar, o mercado modelo. Coloquei as mãos no parapeito para saltar. E quando eu ia fazê-lo, eu vi a minha irmã, o rosto deformado, os olhos fora das órbitas, as mãos, e gritar: não faça isto, louco. Ninguém morre de... Não faça isto. Eu desmaiei. Caí do lado interno e acordei no pronto-socorro. Ela me salvou a vida. Mais tarde, ao encontrar a doutrina sagrada dos imortais, no capítulo do suicídio, eu viria encontrar as dores que atormentam essas almas. Desejando fugir do sofrimento, aumentam-no. Desejando libertar-se de um momento de angústia, deixa a angústia do coração daqueles que os amam. O suicida não tem direito de fazer isso com aqueles que os amam. Porque aqueles que ficam na terra ficam frustrados, sofrendo, mas quem parte também padece muito. Tudo isso em nossa vida foram lições muito preciosas. Eu fiz concurso, fui trabalhar numa autarquia, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, no dia 5 de dezembro do mesmo 1945. Fui trabalhar em seguros privados. Passaram-se alguns anos. E certo dia eu estava ao balcão e fui atender um cavalheiro. Um cavalheiro. Ele disse: eu venho aqui muito constrangido. Eu quero mudar o beneficiário da minha apólice. Era uma apólice total. A pessoa recebia em vida. E se morresse, o beneficiário receberia o valor da apólice. Eu disse: pois não. Ele perguntou: é muito difícil? Eu digo: não, senhor. O que é que o senhor vai fazer? E ele me disse: eu era casado com a única mulher a quem eu amei. Éramos muito felizes. Mas um dia, uma amiga de minha mulher fez-lhe uma intriga, dizendo que eu estava com uma parceira. Nós nos amávamos tanto. Mas minha mulher era temperamental. Ilhéus é uma cidadezinha. Ela partiu para a casa da senhora acusada e entrou no choque. Chegou mesmo a golpeá-la com a bolsa e caiu em si. Quando caiu em si, ela passou na farmácia, adquiriu um veneno especial e passou no caldo de cana. Tomou o veneno e o homem disse: não demorou 3 minutos. Ela caiu como se estivesse com epilepsia. Havia se suicidado. O anjo da minha vida. E olha, já se passaram anos. Eu nunca tive coragem de retirá-la da apólice, mas eu ando adoentado. Consociei-me com a mulher acusada. E eu gostaria de transferir para a apólice. Nisto, eu vejo minha irmã entrar e gritar desesperadamente: Di, é o meu marido, Di, é o meu marido. Louca, tresvairada. Eu então disse: eu trouxe a apólice. Ele me deu. O senhor tem o atestado de óbito? Tem a certidão de casamento? Ele me deu. Eu não quis olhar. Mas eu tinha que datilografar um adendo
para ser grampeado a Apolos. E quando eu me sentei à máquina, era Nair. Era o viúvo de minha irmã. Por isso que ela estava desesperada. Mas eu fiz o documento, foi o meu chefe, um homem muito digno, firmou, desci à gerência, pedi ao gerente, senhor Gomesindo, ele firmou e eu voltei. Mas eu estava muito trêmulo. Na hora que eu disse para ele, aí está, dei-lhe a apólice, ele me perguntou, você está tão pálido, trêmulo. Eu disse, eu não estou passando bem. Por quê? Eu disse, por quê? Nair é minha irmã. Eu sou seu cunhado. As leis inexoráveis da vida. Ali eu estava, espírita, diante daquele homem a quem meus pais detestavam, acusando-o de ser o responsável pela morte de Nair. Mas como espírita eu pensava diferente. Então ele também ficou muito mal. Eu saí, fui à sala, servi-lhe água e ele me disse, como é seu nome? Divaldo. Ela falava muito sobre você. Era o irmão a quem mais ela queria bem. Ela é a irmã terceira. Eu sou 13º, ou 13º. Então conversamos um pouco. E ele me perguntou, seus pais já me perdoaram? Eu disse, não, senhor. E você acha que eles me perdoarão? Agora que nós nos conhecemos, eu o convido para ir lá em casa, para nós acabarmos com isto. Ele disse, mas eu não vou ser recebido. Eu digo, vai, sim, senhor. Meus pais são meus hóspedes. A casa em que eles moram, eu a comprei aqui pelo Instituto. E convidei-os, que estão velhinhos, para vir morar comigo. Eu tenho certeza que eles receberão o senhor muito bem. Ele disse, como é que eu faço? Eu digo, às 8 horas da noite. O senhor vai lá, eu lhe dou o endereço. O homem chorava, como uma criança. Ele devia estar com 60, 62 anos. Eu voltei a trabalhar. Mas o meu chefe percebeu e disse, vai embora. Vá para casa. Eu fui para casa. Às 8 horas, ele parou de táxi. Eu fui recebê-lo. Meu pai me disse, eu não vou receber. Eu vou ficar no quarto. Eu disse, pai, eu nunca lhe pedi nada. E recebam. Se o senhor ama tanto Nair, era a pessoa que ela mais amava. Faça-me este favor. Ele me olhou demoradamente e disse, vou fazer por você. Está bem. Então eu recebi. Quando minha mãe o viu, abraçou meu filho. Por que você demorou tanto? Ele trazia uma dúzia de rosas vermelhas. Ele pegou pela mão, levou à sala e chorou com ele. Meu pai ficou impassível. Quando parou um pouco, eu disse, pai, este é o seu genro. Ele veio aqui a Salvador e eu o convidei. Aí pai estendeu a mão, não foi grosseiro, e ele disse a meu pai, senhor Francisco, eu compreendo, mas vou lhe dizer uma coisa. Eu não podia imaginar que a minha leviandade traria esse sofrimento a todos nós, até agora. Terminamos fazendo o evangelho do lar, e ela, ali, chorando, gritando, atenazada pelos obsessores que a levaram ao suicídio. Porque na raiz do suicídio sempre existe interferência de entidades perversas que aproveitam a fragilidade da pessoa e a sua dor e a induzem, às vezes suicidam-na com a força incoercível do seu ódio, da sua infelicidade. Fizemos o evangelho. Ele voltou a Ilhéus. Um mês depois,
ele teve uma parada cardíaca. Passaram seus anos. Em 1972, minha mãezinha estava desencarnando. O médico disse: vou desligar os aparelhos. É inútil. Eu estava com Nilson e minha irmã no quarto. Minha mãe abriu os olhos e me disse: Di, Nair está aqui. É verdade tudo que você me ensinou, meu filho. Seu pai, seus irmãos estão aqui. E Nair está me dizendo: venha, mãe, para diminuir as minhas dores. Não aguento mais. Meu filho, eu vou. Mas eu voltarei para tomar conta de você e de sua irmã. E desencarnou nos nossos braços. A vida é o milagre do amor. Passaram os anos. Certo dia, em 1990, minha mãe me deu um dos maiores presentes da minha vida. Porque antes, em 87, ela me disse: Di, Nair vai reencarnar para expungir o drama. Ela vai ter uma reencarnação muito curta, porque a sua existência seria breve, 7, 8 anos, e ela virá com as marcas do suicídio. Não interfira com cirurgia, meu filho. Deixa as marcas que estão no perispírito. Se você interferir para mudar, ela vai adquirir outra doença. Não interfira. Ame-a. Eu disse: mas como eu vou saber? Eu vou trazer para seus braços, meu filho. Em 1990, eu estava meditando quando o porteiro, um protestante, porteiro nosso, me chamou pelo interfone: Tio Divaldo, um caso horrível aqui. Venha ver. Eu fui correndo. Estava uma senhora afrodescendente. Nas suas mãos, um pano muito sujo e algo que se movia. A senhora dizia assim: eu sou catadora do lixo daqui. Minha filhinha está morrendo de fome. Ela se alimenta de sopa de papelão. Então, eu venho pedir para que o senhor não deixe que ela morra. Eu disse: mas sopa de papelão, sim. Eu cato lixo e os papelões dos restaurantes que vêm com gordura, eu ponho a ferver, retiro um pouco da gordura. E aí fazemos a sopa para nós duas. Mas ela não aguenta mais. Eu tirei o pano, era uma criança da África. Ossos, lábio leporino bifocal, os olhos semicerrados. Eu então levei-a para o ambulatório. Começamos a colocar leite no algodão passando nos lábios, enquanto ela tomava soro. E a mãezinha também, que foi tomar soro, disse: esta menina é a razão da minha vida. Eu tive um sonho com uma velhinha de cabelos brancos partidos ao meio. E ela me disse: eu vou lhe emprestar minha filha. Ela se chama Nair. Cuide dela. O nome dela é Nair. Colocamos no jardim de infância. 6 meses depois, ela tinha dificuldade de falar. A mãezinha, conseguimos um trabalho em uma casinha aqui perto. E um dia, o nosso jardim de infância é modelar. Eu ia passando, quando ela chegou à janela e gritou: Didi. Eu tive um choque, porque Didi era como Nair me chamava. A única pessoa no planeta
Didi, e eu chamava Ia, Ia. Eu parei e ela, Didi, eu sou Nair. Eu digo, eu sei que você é Nair. Peguei-a pela janela, sentei-me no meio-fio, botei no colo, ela passou a mão na minha barba. Ah, Didi, parece espinho, não é? Eu disse, eu sou Ia. Eu não pude conter as lágrimas. Era minha irmã, que me amou muito. Ali, meus amigos. Continuamos. Eu a carregava, mas não dizia nada a ninguém. Por fim, uns 6 meses depois, ela estava sentada no meu colo, num banco junto ao jardim. Ela me olhou e disse, Didi, eu vou morrer. Eu disse, vai, minha filha. Por quê? Eu disse, por causa do seu suicídio. Está chegando a hora de voltar para casa para completar o seu período. Dizer aqui, diante de uma lente de televisão, é muito fácil. Mas dizer nas mãos é um pouco mais difícil. Ela me olhou muito. Você me ama, Didi? Eu disse, mais do que a mim mesmo. 3 dias depois, ela teve uma pneumonia bilateral e morreu em 6 horas. Sepultamos, felizes, porque ela havia completado o tempo e agora não ia sofrer. Minha mãe me disse, estou tomando conta de minha filha. Por volta do ano 2000, minha mãe me diz, Di, Naí vai voltar. Sem manchas, sem máculas, para poder seguir a mensagem de Jesus. O suicida, meu filho, não mata somente a ele, mas mata um pouco a quem o ama. Despedaça a ternura da gente. Eu estou cuidando dela há mais de 40 anos. Então, certo dia, eu estava terminando uma palestra aqui em nossa casa e uma criança chorava muito no fundo da sala. Quando terminou a reunião, uma senhora branca foi me levar uma criancinha que estava febril. E ela disse, Divaldo, ela já tomou tanto remédio e não fica boa. Eu perguntei o nome. Não tinha nada a ver com minha irmã. Era um nome lindo, e é. Então o bondoso médico dos pobres, doutor Bezerra, me disse, meu filho, aí está a nossa Nair. Eu vou passar o medicamento, porque ela tem que viver muito. Nós vamos utilizar a mediunidade dela na era nova. E assim, eu reencontrei minha irmã. E vez que outra, ela me telefona. Mas eu tenho evitado procurá-la para não a perturbar. Mando-lhe os livros que psicografo. No tempo das cartas, fazia-lhe cartas. Agora, uma vez que outra, um WhatsApp. Está uma moça. E ela me diz, quando me escreve, sobre o amor a Jesus, a doutrina espírita, este manancial de bênçãos, a essa doutrina que veio mudar a paisagem terrestre, mas, sobretudo, a esse livro, o livro dos Espíritos. Ao falar sobre ele, hoje, quando completamos 163 anos da sua publicação, na segunda edição, Allan Kardec ampliou e é definitiva. Ela tem 1019 questões. Em realidade,
quando ele estava enumerando-as, ele saltou uma questão penúltima, e por isso, no original francês, estava 1018 questões. Mas aqui o doutor Vantuil, presidente da Federação Espírita Brasileira, corrigiu e botou uma pequena nota que havia sido um descuido. 1019 questões, que repetem a gloriosa busca psicológico-socrática. Conhece-te a ti mesmo, que nos fala da grandeza do universo. E no 4º capítulo, fala-nos das esperanças. O 3º, das leis de Deus. No 2º, a respeito da comunicabilidade da vida. Ao 1º, a respeito de Deus, o infinito, etc. Esta obra, que no Brasil já foram vendidas mais de 50.000 cópias, só pela Federação Espírita Brasileira, já deve ter alcançado mais de 70 milhões no mundo. É best-seller universal, ao lado do Evangelho segundo o Espiritismo, a 3ª obra que foi publicado no dia de ontem, 15 de abril de 1864. E entre os dois, a mais notável obra de paranormalidade, o Livro dos Médiuns. E mais tarde, 1865, O Céu e o Inferno. E bem depois, a grande obra a respeito da evolução. Esta obra que estabelece, estamos no momento de transição. A Gênese, essa transição do mundo de provas, de expiações, para o mundo de regeneração. Não seja de acreditar em coincidências. São chegados os nobres dias do Senhor. A epidemia pandêmica é a maneira sublime como o Pai nos cobra a leviandade, a irresponsabilidade, a crueza dos nossos corações. Como persistem as velhas ideias do mundo velho. Como é doloroso ver que esse mundo velho se nega através de almas da politicagem, do mal no mundo, em todo o mundo. Porque o mal é na criatura humana. Não existe o mal. Filosoficamente, ele é a ausência do bem. Da mesma forma que a treva é a ausência da luz e que o gelo é a ausência do calor. Nós, sociedade terrestre, teimamos em não fazer a transformação moral, a auto-iluminação. Perseveramos em manter os instintos agressivos, e especialmente aqueles que degradam. Allan Kardec fala sobre o Código Penal da Vida Futura em O Céu e o Inferno, no capítulo 7. E ele diz que todos nós erramos. E depois do erro devemos passar por 3 episódios. Primeiro, arrependimento. Mas o arrependimento não basta. Expiação, sofrer o nosso erro, mas não basta. Terceiro, reparação. Não vai ser fácil. Você vai cair 1, 2, 3, 10 vezes. Levante-se 1, 2, 3, 10 vezes. O grande psicólogo Power, americano, ele diz que nós temos muita preocupação de nos apresentar aos outros, mas que é necessário nós cuidarmos
da apresentação interior nossa. Não se veja como alguém que delinquiu. Se veja como alguém que se enganou. E recomece. Então, o Espiritismo é essa benção, esta benção invariável, grandiosa, que Deus nos colocou às mãos. Rogo perdão por ter ido um pouco além. Mas sucede que a vida vale mais do que a economia, do que tudo. Investir na vida, dar a própria vida, se for necessário. Almas queridas, orai, entregai-vos a Deus, ante a certeza de que Ele é o amor, e não há erro nem culpa que não sejam perdoados. Perseverai nesta hora, sem tristeza nem temor, porque só nos acontece o que está programado para suceder. Muito obrigado.